Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus e eterno Pai, somente crer, Senhor, é o que estamos professando, e Tu és aquele que conhece nosso coração e sabe se está saindo sincero de nossos corações que cremos, Pai. Deus querido, Tu conhece tudo, Tu sabes tudo e Tu vê tudo, Pai. Por isso, Senhor Jesus, nós humildemente nos rendemos a Ti nesta noite, com os nossos corações voltados para a Tua presença, sabendo que Tu és Deus, Pai, e Tu não muda, ó Deus, a respeito da Sua palavra. Tu dissestes que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos, em Teu nome o Senhor ali está. Por isso cremos que o Senhor está aqui nesta noite, Pai, para nos abençoar através da Sua palavra. Temos cantado louvor, ó Pai, entoado hinos a Ti, Senhor, e Te adorado na beleza da Tua santidade, Senhor, com um único objetivo, Pai, atrair a Tua presença, atrair o Teu Espírito, Senhor, para que o Senhor venha agora, através da palavra, e nos fale aos nossos corações e à nossa alma, Pai. Abençoa-me, Senhor, aqui, ó Deus, tome o controle desta plataforma, das minhas faculdades mentais, dos meus lábios, do meu coração, e unja o coração e ouvido de cada um que vai ouvir, ó Pai. Que esta palavra possa ter um endereço, meu Deus, e entrar no coração, aquele coração que está aflito, angustiado, que está, ó Pai, desanimado, que possa sair daqui diferente do que entrou, Senhor. Toma o controle de cada espírito, de cada pensamento, de cada pessoa, alma e coração que aqui está, Pai, e toma este ambiente em Tuas mãos, tomando o controle, Senhor, e fazendo aquilo que o Senhor apraz. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos perdão de nossas fraquezas, nossas falhas, transgressões cometidas neste dia, Pai. Talvez uma ação, uma atitude, uma palavra, pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, e não olhe para as nossas transgressões, mas olhe para o desejo que há em nosso coração de sermos melhor a cada dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um, no nome santo do Senhor Jesus. Enquanto vocês abram as Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Hoje não era para mim estar aqui, era para mim estar fazendo o roteiro, mas houve um imprevisto e o irmão, graças a Deus, a gente tem bastante obreiro para ajudar a gente, né? Tem os irmãos aí que estão do nosso lado, nos abençoando com os dons que Deus tem dado a cada um, uma maneira especial, e todos eles são especiais, independente de como cada um ministra, Deus tem suas variedades, né? E nessas variedades, todas elas têm qualidades. De qualquer maneira, Deus nos abençoa através dos seus dons, né, na igreja. E hoje era para mim estar em um certo lugar e o irmão Eliezer quebrou esse galho para nós, né? Graças a Deus, por tudo que Deus tem feito por nós. Vocês têm sido abençoados, irmãos, pelos obreiros, pelos pregadores que aqui tomam a posição enquanto a gente não está aqui. Vocês têm sido abençoados? Graças a Deus por isso. O profeta disse que todo obreiro, ele tem que ter o mesmo espírito do pastor. Se ele não tem o mesmo espírito do pastor, ele é um rebelde, né? E eu creio que todos aqui que estão aqui, representando o ministério, eles têm que ter uma porção do espírito do ministério, não do homem, mas do ministério.
porque quando Moisés chamou aqueles 70 homens para dividir as cargas, Deus tirou do espírito de Moisés e pôs nele. E o espírito de Moisés era quem? Era Cristo. E o ministério é Cristo. Então, quando vem algum pregador, ele tem o ministério, uma porção do ministério nele, e esse ministério é Cristo. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, que diz assim: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Que Deus acrescente a bênção sobre a leitura da palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Eu até tinha pedido para o irmão Cláudio ficar meio preparado para caso eu não conseguisse, porque a gripe andou me assaltando e estamos um pouco engripados. E você sabe, né? Essa mudança de clima aí, para quem não tem cobertura na casa, dificulta, né? Os ar-condicionado começa a ficar entupido. E aí você sabe. Mas, graças a Deus, estamos bem, estamos vivos. Disse o profeta, enquanto tem vida, tem esperança, né? E agradeço vocês, irmãos, por virem nos escutar. Se não tivesse vocês, nós não teríamos para quem falar, né? Não teríamos para quem pregar. Mas quando Deus traz uma mensagem, o profeta disse que quando Deus traz uma mensagem é porque tem alguém para ouvir aquela mensagem. E ele não poderia usar anjos, porque anjo não conhece pecado. E se ele chegasse aqui, um anjo, para pregar o evangelho, a primeira cabeça que rolaria no chão aí seria a minha. Eles não conhecem pecado. Então eles não teriam estrutura para pregar o evangelho da graça. Mas Deus chamou homens, pecadores, salvos pela graça, para pregar o evangelho. O profeta disse, eu dou graças a Deus que Deus me tirou de uma família que era comerciantes de álcool, de uísque, e me colocou atrás de uma plataforma para salvar vidas, salvar homens, através do evangelho que é pregado. E nós temos dado graças a Deus por Ele ter derramado a sua graça soberana, né? Graça quer dizer favor imerecido. Deus abençoe o nosso ancião, irmão Mário. Eu creio que ele é um irmão mais velho aqui. Eu acho que já está na faixa dos 80, irmão Mário. Já está com 80 anos? 80 anos? Irmão Adílio, ele está com 80 anos? 84 anos. Então ele é o mais velho, sim, de todos nós aqui. E eu o chamei, pedi para ele ficar sentado aqui, ele tem um espírito e um dom de intercessão. E ele intercede por nós. E um dia estive ali conversando com ele, e ele disse, eu jejuo um pouco às vezes. Eu jejuo 3 vezes por semana e oro todos os dias. Eu pensei, meu Deus, e ele acha pouco jejuar 3 vezes por semana? Eu me envergonho falar isso, irmãos, porque na verdade a gente devia se consagrar bem mais. E ele me disse que o ministério, os homens, os obreiros, a igreja, os diáconos, todos, até as professoras da escola dominical, estão inclusas em suas orações. E isto alegra nossos corações, irmãos, saber que muitas das vezes nós somos abençoados não por nós mesmos.
Às vezes o pregador tem sucesso, o pastor tem sucesso, às vezes você tem sucesso lá na tua empresa, no teu negócio, no teu trabalho, mas não é por você, porque se você parar e olhar para trás, você vê que não fez esforço nenhum, mas é através de uma pessoa que está lá, às vezes 3 horas da madrugada, dizendo: Senhor, guarda fulano, guarda Beltrano, guarda meu irmão, guarda o pastor, guarda o obreiro, e Deus ouve a oração do justo e vem e atende, e nós somos muitas vezes abençoados por causa disso. Então, Paulo disse: nós não devemos nos jactanciar, nós não merecemos nada, irmãos. O profeta disse assim, o motivo do sucesso dessas reuniões, e olhou para 2 irmãs que estavam ali, alguns irmãos que estavam ali, ele disse: o sucesso dessa reunião é por causa desses homens, que eles não pregam, não cantam, mas olhem os joelhos deles para vocês verem, estão calejados, de joelhos dobrados, orando para Deus fazer algo nessa reunião. Então, se almas são salvas, pecadores arrependidos vêm ao altar, não é só o pastor, não é só o obreiro. A maioria do sucesso, eu quero dizer isso com confiança em meu coração e convicção, 99% do sucesso, irmãos, é devido a essas pessoas estarem intercedendo pelo ministério. Então vamos honrar, como Paulo disse, honrar quem merece honra. Dai honra a quem merece honra. E eu respeito, irmão, se tem algo dentro de mim que é verdadeiro, é isso, respeitar os nossos anciões. Eles têm muito mais experiência do que nós. Outra, eles pisaram em lugar onde nós nunca pisamos. E terceira, eles são os pioneiros dessa mensagem. Eles é que abriram o piquete. Se hoje nós estamos em bancos confortáveis, um bom microfone, estamos no sucesso por causa deles, que tiveram que levantar de madrugada, caminhar a pé em muitos lugares e ir adiante levando esse evangelho. Hoje nós vamos se jactanciar? Não, nós temos que olhar para trás e ver que homens batalharam lá atrás, lutaram lá atrás, para nós termos sucesso hoje. Então o nosso sucesso não condiz naquilo que nós fizemos, mas naquilo que foi feito lá no começo e agora vai seguindo adiante, né? Então por isso, chamei ele porque eu vejo isso e me faz me sentir bem. E eu sei que ele vai estar torcendo por mim aqui enquanto eu prego. E se ele estiver orando por mim, eu creio que vocês vão ser abençoados também. Amém? Vocês creem dessa maneira, igreja? Agora eu vou pedir uma coisa, ele vai estar orando por mim. Amém? E vocês serão abençoados. Agora vocês orem por mim também para serem abençoados. E outra coisa, olhe para o seu irmão do lado e ore por ele. Diga: eu quero que ele seja abençoado. Irmão Denilson, eu quero que tu seja abençoado. Irmão Abi, quero que você seja abençoado, juntamente comigo. Eu creio que quando nós chegarmos nesse ápice, não só de palavras, mas pensamento, coração, alma e espírito, juntos nessa unidade, eu creio que não vai precisar muitas palavras não, irmãos. Pedro pregou 15 minutos e 3.000 almas foram salvas, porque eles entraram em um poder de unidade. E para ter unidade, mesmo na diversidade, nós precisamos deixar as nossas variedades. Variedades de pensamentos, variedade de gostos e tudo o que nos atrapalha, nós temos que deixar isso de lado. Porque o profeta disse na mensagem, se não me falha a memória, paradoxo, ele disse que cada um de nós carregamos um pedacinho da coluna de fogo. E quando nos unimos num lugar, e todos nós com este pouquinho da coluna de fogo em cada um, nós tornamos a coluna completa. E tornando a coluna completa, nós temos a presença do Espírito Santo. Eu tenho um título para dar para essa pequena mensagem. Eu estou acostumado com o relógio aqui, já olhei, mas estou sem ele. Antes de entrar, eu falei hoje, antes de vir para o culto, eu disse: perdi meu relógio. Quando eu falei isso, as minhas 3 mulheres estavam lá procurando o relógio. Era a mais pequena até a mais velha. Cadê o relógio do pai? Cadê o relógio do pai? Eu disse: se vocês não acharem o relógio do pai, nós vamos se atrasar no culto.
mas eu vou cuidar daquele lá. Tá bom? Fique tranquilo, irmãos. O evangelho que pregamos é um título que eu vou dar. Eu já preguei isso, essa mensagem, e levei por alguma linha. Levei não, eu creio que foi o Espírito Santo que me levou por aquela linha. Hoje, irmãos, o evangelho que nós pregamos, quando falamos com as pessoas sobre o evangelho de Cristo, as pessoas, elas estão tão duvidosas a respeito da mensagem que nós estamos anunciando, que elas já não sabem mais se é verdade ou não, que elas já não sabem mais no que creem. E chegou a um ponto em que você fala sobre a mensagem, fala sobre a Bíblia, e as pessoas olham para você e dizem: não importa a religião, o Deus é o mesmo. Por um certo sentido, irmãos, o Deus é o mesmo. Mas deixa-me dizer uma coisa: por quem Deus irá julgar este mundo? Se Deus fosse julgar este mundo por uma religião, qual delas? Que todas estão professando ter a verdade. Se você falar com os testemunhas de Jeová, eles vão dizer que estão com a verdade. Se você falar com os adventistas, eles vão dizer que estão com a verdade. Se você falar com os budistas, os maometanos e assim por diante, os assembleianos, os metodistas, os batistas, eles vão dizer que estão com a verdade. E por isso, de tanto eles falarem que estão com a verdade, as pessoas estão seguindo, mas não sabem qual é a verdade. Porque todos estão professando ter a verdade. E disse o profeta: mas tem que ter um povo, tem que ter alguém que indique que realmente tem a verdade. Malaquias capítulo 3, versículo 18, Malaquias disse: e olhareis e vereis a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Tem que haver, irmãos, uma diferença em algum lugar. Porque se todos vão, ou se todos estão com a verdade, então nós podemos seguir a católica, porque ela está com a verdade. Então nós podemos seguir a batista, porque ela está com a verdade. Mas não se trata de uma religião, não se trata de uma denominação, não se trata de uma organização, mas se trata de um caminho. E este caminho não está em uma igreja, e este caminho não está em uma denominação, mas este caminho é uma pessoa, e esta pessoa é chamada Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em São João 14, verso 6, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. São João 8,32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, se a verdade vos libertar, tem que haver uma verdade, e essa verdade está indicando que é Jesus Cristo. Agora, o apóstolo Paulo está aconselhando Timóteo no capítulo 4, ele dizendo aqui, o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé, irmãos? Alguém sabe responder? Pode dizer se alguém sabe. Apostatar. Alguns apostatarão da fé. Isso significa abandono da fé. Alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja que os demônios têm uma doutrina. Pelo quê? Pela hipocrisia de homens. Alguém tem que influenciar, alguém tem que falar. E eles são usados por homens. Esses homens são usados por demônios, que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. O que é cauterizar? Cauterizar é algo que você está ali. Deixa eu dar um exemplo bem simples para todos nós entender, que cauterizar
é quando você usa uma ferramenta ou algo tanto tempo que caleja aquele lugar onde a ferramenta está sendo usada. Por exemplo, quando eu trabalho já há uns 12 a 13 anos em construção, e de tanto eu usar a colher de pedreiro, de tanto eu usar o martelo, me calejou as mãos aqui. Se você olhar de perto, você vai ver que eu tenho umas manchas aqui, e são manchas calejadas. E de tanto que eu trabalhei, no princípio criou calo aqui. Criou um calo que saiu o couro. Mas de tanto eu trabalhar com aquela ferramenta, começou a engrossar o couro. Começou a engrossar o couro. Que hoje eu posso trabalhar quantas horas eu quiser com uma ferramenta na mão, não tenho mais calo, não sinto mais. E assim são essas mentes cauterizadas. De tantos eles ouvirem um evangelho de autoajuda, um evangelho de prosperidade, um evangelho de tapinhas nas costas, um evangelho de dizer não faz mal, não tem importância, que tem cauterizado a mente das pessoas. E eles usam uma desculpa e até uma escritura onde Jesus diz: venha como estais. Mas a Bíblia diz: venha como estais, mas não permaneçais como estais. É para vir como estais, porque aqui há uma fonte que limpa, há uma fonte que transforma. Não é um evangelho que traz para encher bancos de igreja, não é um evangelho que traz para você dizer que pertence a tal denominação, mas é um evangelho que traz você para dentro de um lugar sobrenatural, e este lugar sobrenatural age de uma maneira sobrenatural. Tanto é que esse sobrenatural não pode ter nada a ver com o que é carnal. Porque a Bíblia diz: aquele que ama o mundo, ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Então, se estamos aqui, irmãos, e professamos todos estes anos que estamos com a verdade, que pregamos a mensagem, que nós somos o único povo que teme o profeta, que nós somos o único povo que batizamos em nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, que fizemos a ceia, vinho puro, pão asmo e lava-pés, conforme a Bíblia nos ensina, então tem que haver uma diferença em nós. Tem que haver uma diferença. O mundo tem que olhar para nós, o mundo tem que olhar para mim, o mundo tem que olhar para você e realmente ver a diferença. Veja, nós estávamos ali em Sarandi, domingo passado, estivemos numa campanha evangelística e Deus abençoou, e tinha um jovem dando um testemunho, e aquele jovem contando aquele testemunho dele, falando que Jesus transformou a sua vida e tirou ele das vidas da balada, da droga, da bebida, e realmente transformou. E depois do culto, conversando com aquele jovem, você podia sentir uma alegria. Ele cantou, depois do testemunho, ele cantou um hino dando risada, que até a minha esposa me interrogou depois. Ele contou um testemunho chorando e depois cantou um hino sorrindo. Pois é claro, irmãos, quando a pessoa tem um contato com Deus, que Deus transforma a vida daquela pessoa, que Deus muda o quadro da direção, os passos daquela pessoa, você não vai encontrar aquela pessoa chorando pelos cantos, você vai encontrar aquela pessoa sorrindo, alegre. E aquela alegria não é artificial, nem superficial, mas é uma alegria contagiante. Que ele conversava com nós lá fora, conversava dando risada, conversava alegre, e aquilo contagiava. Aquela alegria contagiava você, e eu pensei, isto é a mais pura sinceridade de uma pessoa que se encontra com Deus. E eu pensei, esse é o nosso evangelho que pregamos. Esse é o evangelho que Paulo prega. Ele disse: eu não vim a vós, Coríntios capítulo 2, eu não vim a vós, irmãos, com palavras de sabedoria humana,
para que a vossa fé não fosse se apegar apenas na letra, na sabedoria, no intelecto, na teologia, mas eu vim a vós em demonstração e poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando encontra uma pessoa, ou quando ele pode encontrar uma pessoa que tem estrutura para recebê-lo, ele muda aquela pessoa. E você vai ver que esse evangelho que nós pregamos tem que ser diferente. 2 Timóteo 4, se você quiser me acompanhar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo continua aconselhando Timóteo. Ele disse: eu vou ler desde o primeiro versículo, que diz assim: exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Pregue a palavra, insista, a tempo e fora de tempo. Veja, não é qualquer hora, é a tempo e fora de tempo. Só que nós temos culto só no sábado e no domingo. Como é que eu faço para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo? Se nós temos culto de pregação só no sábado e domingo, o profeta nos ensina que a nossa pregação maior e mais válida é aquela vivida. Admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e todo o ensino, porque virá tempo, Timóteo, preste bem atenção, irmãos, se não é este o tempo que estamos vivendo, porque virá tempo, meu jovem Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina. Oh, que coisa triste, irmãos, é você falar da verdade, pregar a verdade, ensinar a verdade, e as pessoas não suportarem a verdade. Não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres. E como surgiu mestre nesses últimos dias, né? Tem mestre para todo assunto. É só puxar lá no doutor Google a respeito de alguma coisa, vai aparecer bispo de tudo que é lado ensinando a respeito de alguma coisa. É só dar uma pesquisadinha no doutor Google que ele vai te mostrar tudo o que você precisa saber. Só que esse Google está tirando a verdadeira essência da palavra, que nós deveríamos ver o que Jesus nos ensinou em São João 5,39. O que Jesus nos ensinou em São João 5,39 não está no Google, não está nos Instagram, não está nos Store. Examinai as Escrituras e ver que nelas há vida eterna. Disse o profeta: se você ler a Bíblia, um versículo da Bíblia, e não ver Deus ali, você volte e leia novamente. Se você não ver Deus, você volte e leia novamente, porque Deus está em todos os livros e versículos e capítulos da sua palavra. Porque São João capítulo 1 disse que Deus é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O que é verbo? Verbo quer dizer palavra. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. E a palavra fez o quê? Habitou entre nós. E João chega a dizer: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Em algum lugar tem que haver a verdade, irmão.
Está na igreja Tabernáculo da Fé Erechim? Não. Aquele tabernáculo que está escrito ali é um slogan que nós temos que ter para ter uma razão social, para ter um nome, para ter um lugar onde adorar, vir e adorar a Deus e deixar as nossas ofertas, os nossos dízimos e assim por diante. Aquilo é só um slogan, é uma forma de nós comunicarmos o endereço de vir e adorar a Deus, para vir e adorar a Deus, e termos os horários de culto, e tudo isso é bom, é maravilhoso, essas 4 paredes, bem pintadinha, apesar que nós estamos precisando de uma reforma, mas é tudo bem, é tudo maravilhoso, mas o sentido real dessa coisa, irmãos, o sentido real da adoração, não é entrar em um lugar de 4 paredes, mas é entrar na glória Shekinah, entrar na presença do Espírito Santo, porque você pode estar aqui dentro, e a unção descer, e o profeta disse, o Espírito Santo pode vir, e você não vê. O Espírito pode vir e ministrar a palavra, e você não sentir. E eu não senti, porque é o lugar onde estamos adorando a Deus, é o lugar onde estamos comendo o maná, que não está deixando nós ter acesso à glória Shekinah. Então o que nós precisamos, na verdade, já que falamos que o evangelho que nós pregamos é um evangelho que transforma, tem que realmente transformar. O profeta disse na mensagem, entrando no Espírito, o profeta disse que aquele povo que começou a cavar as covas, quem já leu isso? Está na mesma mensagem, cave muitas covas neste lugar. Praticamente dá um paralelo, mas é o mesmo assunto que o profeta trata. Quando o profeta Eliseu estava ali e pediu para chamar um tangedor, porque ele estava nervoso, estava impulsivo com a atitude de Jorão, e a atitude de Jeosafá. Por que ele estava nervoso? Porque Jeosafá tinha tomado uma companhia errada. Jorão tinha seguido os mesmos passos de seus pais. Quem que eram seus pais? Acabe e Jezabel. Entrou no mesmo caminho, e eles foram lá pedir um conselho para Eliseu. E o profeta disse que Eliseu só respeitou o pedido de Jorão por causa de Josafá, que era um eleito de Deus. Mas ainda assim ele disse, escuta aqui, homem, você que andou nos mesmos caminhos dos teus pais, você merece morte, em outras palavras. Você nem merecia estar aí, rapaz. Você viu o que aconteceu com o teu pai, você viu o que aconteceu com a tua mãe, você viu o que aconteceu com aqueles que trilharam esse caminho, morte no final. Mas quando ele estava nervoso, ele disse, me traga um tangedor aqui, me traga um músico, me traga alguém que toque uma harpa. E o profeta disse que quem sabe começaram a tocar aquele, somente crer. Eu amo esse hino, irmão. É maravilhoso, quando o líder de cântico começa a cantar, tocar aqui e cantar, isso dá alguma coisa estranha na gente. E aquele músico começou a cantar, somente crer, tudo é possível. E então a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. E aí o profeta disse, como assim você vai dizer que o Espírito não vem na música? O Espírito vem. Se a música for bem tocada e bem cantada, não com eloquência, mas uma música vindo da alma, um louvor vindo da alma, o Espírito Santo desce. Aí o Espírito Santo veio sobre ele, e ele falou, fazei muitas covas nesse lugar. E começaram a cavar, e a cavar. E o profeta disse, na mensagem, entrando no Espírito, que o povo, os israelitas, tiveram que entrar no Espírito da mensagem que o profeta tinha falado para começar a cavar as covas. E irmãos, eu posso vir, trazer mensagem,
O pregador pode vir e pregar, rasgar a garganta pregando, mas se você não entrar no Espírito, você não vai começar a cavar. Se a igreja não começar a entrar no Espírito, não do pastor, mesmo que ele tenha o Espírito da mensagem, mas você tem que entrar no Espírito da mensagem, para começar a cavar. E disse o profeta, e eles começaram a cavar, e dali um pouco eles encontraram um toco. E aquele toco, o que era? Incredulidade. Aquele toco podia ser chamado de orgulho, aquele toco podia ser chamado de inveja, rancor, ódio. Podemos dar vários nomes, porque a tua cova você está cavando, você pode encontrar ali lixos. Só que esses lixos, eles que estão entupindo o canal da água. E o profeta disse que a água estava ali. A água estava ali, o canal da água estava ali, mas o povo precisava cavar. E para o povo cavar, eles tinham que entrar no espírito do profeta e receber a mensagem, para que então eles pudessem entrar em ação. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E quando você ouve a mensagem, e simplesmente ouve, e simplesmente acha que isso aqui é só um culto, eu estou dizendo, você nem começou a cavar a sua cova. E estamos vivendo, irmãos, em um tempo de seca. O tempo em que estamos vivendo aqui, esse natural, está muito perfeitamente tipificando o espiritual. Seca espiritual, morte espiritual, decadência espiritual, amnésia espiritual, onde o mundo tem entrado dentro da igreja. A moda começou a entrar dentro da igreja. Nós paramos de cavar, igreja. Nós encontramos alguns tocos e desistimos. Nós paramos de cavar porque encontramos ali alguma panelinha de alumínios e paramos de cavar. O profeta nunca disse em tal profundidade terá água, ele disse cavem até encontrar água. O profeta diz, a Bíblia diz, o céu é dado para aqueles que se esforçam, e quem se esforça dele se apodera. Nunca vamos receber o Espírito Santo, nem eu, nem você, sem um esforço. O Espírito Santo não vai vir sobre uma vida acomodada. O Espírito Santo não pode vir sobre uma vida cheia de sossego. O Espírito Santo não pode descer sobre uma vida que está ali, a maioria do tempo, dizimando o tempo em Instagram, em Facebook, Store. E a mensagem que nós devíamos estar cavando, porque ali tem água que pode trazer vida. Porque onde não tem água não tem vida, você sabe disso. E Deus é nossa água viva, que jorra para a vida eterna. Ele ofereceu essa vida, essa água para aquela mulher do poço. Quando ela estava lá pegando uma água, aquela água, se você beber, você torna a ter sede. Mas Jesus disse, eu tenho uma água, que se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E ela começou a dizer, primeiro Jesus pede água. São João 4, verso 7. Jesus pede água, dá-me de beber. Depois que Jesus se apresenta para ela, conversa com ela. No verso 15 você vai ver que a conversa muda. No verso 15 ela diz, dá-me de beber. Já não é mais Jesus pedindo, agora é ela pedindo essa água. E quando Deus pede aquele tempo para nós, e quando Deus pede aquele momento de oração para nós, eu falo para mim também, irmãos. Não vai pensar que o pastor não sofre essas consequências também. Essa falta de oração, falta de vontade de orar, falta de vontade de buscar a presença, falta de ler. Se você não lutar com você mesmo, nós vamos ficar estagnados no deserto, apenas com umas covinhas.
Mas nós precisamos olhar para o que o profeta disse e continuar entrando em ação. Pegar a nossa fé e usá-la como um picão, como um enxadão, e começar a cavar, a cavar, a cavar, até receber o Espírito Santo. Igreja, sabe por que eu prego duro aqui, irmãos? Sabe por que essas mensagens são duras? Porque nós estamos realmente às portas do rapto. E eu fico me perguntando se Paulo, que deu toda a sua vida por este evangelho, ele abriu mão das riquezas de Jerusalém, ele abriu mão da sua profissão, que ele poderia ser um próximo professor aos pés de Gamaliel, ele poderia estar administrando uma faculdade teológica, ele poderia ter muitos alunos. Se Paulo chega a dizer: eu temo que eu pregando a muitos, no final eu venha a ser reprovado. Aí você pega a vida de Paulo, irmão Denilson, e ponha do lado da tua vida. Aí eu pego a vida de Paulo e boto do lado da minha vida. Um homem que viveu prisioneiro de Cristo, tudo o que ele fazia era para Cristo, tudo o que ele pensava era para Cristo, tudo o que ele falava era de Cristo. E ele chega até a aconselhar: se for fazer por palavras ou por obras, faça tudo em nome do Senhor. E ele fazendo, e ele lutando, e ele caminhando, sendo apedrejado, sendo açoitado, porque ele foi judiado, sendo preso. Advogado é o que não faltava para condenar Paulo nas prisões. E era um, e ia para a mão de outro, e ia lá para outra cidade, e lá era julgado. Prisioneiros, ele e Silas na prisão. Nós nunca sabemos o que é uma prisão. Nós nem sabemos o que é uma algema. E nós saímos já quitanciando, que nós vamos duas vezes no culto por mês, e já saímos dizendo: oh, glória a Deus, se eu falhar o outro dia não faz mal. Irmãos, vamos fazer um paralelo. Vida frouxa para o Evangelho, muito frouxa. Você coloca Paulo do lado do Ariel, sofrimento, angústia, dissolução. Ele chega a dizer angustiado, mas nunca desanimado. Angústias, pressões, igreja dando problema para ele. Que ele chega a dizer: eu ouço entre vós que há divisão, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, um é de Cefás e assim por diante. Foi Paulo crucificado por vós? Ele chega lá na prisão, ele está aconselhando a igreja lá, cheia de problema lá. Aí você pega o Ariel, coloca Paulo do lado. Se ele me visse, ele dizia: vai ter vergonha na tua cara, rapaz, isso aí não é o evangelho que eu preguei. Esse é o evangelho que nós pregamos. Acontece, verso 3, do capítulo 4 de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos seus ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias concupiscências. Aí, irmãos, eu venho e digo aqui, eu tenho a responsabilidade, você tem a responsabilidade de se tornar um estranho aqui na cidade de Erechim. Porque nós somos a diferença. Nós somos a diferença. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a fábulas. Fábulas é narração de aventuras, de fatos imaginários, feito pelo homem. Aí o homem vem aqui, faz uma imaginação num quadrinho, que um pardalzinho foi lá e fez isso, e fez aquilo, e as pessoas brilham os olhinhos e dizem: ah, que maravilhoso esse sermão,
Nossa, que profundidade! Ele só falou baboseira, só encheu linguiça. Enche linguiça e não enche alma. Disse o profeta, a mensagem de Billy Graham vinha e esvaziava as pessoas, mas não enchia. Era uma boa mensagem, trazia, limpava, mas não enchia. Ele disse, mas eu tenho uma mensagem que enche. E não enche com coisas vãs deste mundo, mas enche com o sobrenatural, a vida de Cristo. Vamos dar uma caminhada com Paulo. Paulo, nós temos aqui, né, na prisão. Vamos cantar? Vamos cantar. Tá bom, e quando aquela dor de dente te atende lá? Vamos cantar. E quando as portas do emprego se fecham? Vamos cantar. E quando o problema chega em casa? Vamos cantar, Paulo. E quando a esposa se levanta contra? Quando o esposo se levanta contra? Vamos cantar. Que cantar o quê? A pessoa passa mais tempo murmurando do que cantando. A pessoa passa mais tempo reclamando, dizendo, Senhor, eu sou otimista, eu sou ofertante, olha só o que está acontecendo. Irmão, parem, por favor, parem. Nós nem sabemos o que estamos falando quando fizemos essas coisas. Paulo disse, em tudo dai graças, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deu um problema aqui, já era, não vou mais no culto. Como se Deus fosse o culpado. Como se Deus fosse o culpado do problema. Às vezes Deus te manda um probleminha lá, como é que diz o ditado aquela palavra? Permite um problema. Para exercitar a tua paciência, a tua temperança, a tua fé, a minha fé. Mas daí o problema vem e eu só consigo olhar para o problema. Quarta-feira eu falei aqui das qualidades de Davi. Quem estava na quarta-feira? Quando o Golias se levantou lá, a primeira coisa que Davi lembrou foi das vitórias que Deus tinha dado a ele. Ele não olhou para as derrotas, ele não olhou para as circunstâncias, nem para o tamanho de Golias. Ele olhou para as vitórias. Ele olhou para Saul e disse-me, escuta aqui, Saul, eu tive lá, um urso atacou as ovelhas do meu pai, Deus me deu força, eu fui lá e tirei as ovelhas do urso do meu pai lá. Deus me deu força, eu fui lá e matei o urso. Dali uns dias eu saí para apacentar as ovelhas, tinha um leão lá que tinha tragado uma ovelha. Eu fui lá e matei o leão pela graça de Deus. Ele não contou derrota, ele contou só a vitória. Nós temos que parar de olhar só para o problema, nós temos que olhar para a vitória. Deus nos trouxe até aqui, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Nós ficamos olhando demais para o retrovisor, Você não pode ficar olhando demais para o retrovisor, porque logo ali tem um acidente. A segunda qualidade de Davi qual foi? Ser ele mesmo. Saul tirou as suas armaduras lá e disse, pega aqui, Davi, sem isso que você não vai conseguir vencer sem a minha espada, sem o meu traje de soldado aí. Davi juntou aquilo lá, nem se mexia do chão. Não posso. A Bíblia diz ali que ele disse assim, eu não vou com isso porque eu não sou acostumado. Você não tem que imitar ninguém. Você não tem que imitar o pastor, você não tem que imitar o irmão, você tem que ser você mesmo. Nas armaduras de Saul não vai te servir, irmão. A menos que você queira imitar um Saul, né? A menos que você queira juntar a espada de Saul aí e sair bengala. Mas você sabe, nós sabemos que quando nós queremos imitar alguém, vai até um certo tempo, depois aquilo termina e sai realmente o que está dentro de nós. Quando o problema aperta, o profeta fala na mensagem de desespero, que o verdadeiro eu sai na hora do desespero. A
pessoa pode ser um mar de tranquilidade, mas dá uma pisadinha no calo, para ver se não tem morde a orelha, né? Dá uma pisadinha no calo. Ô Jesus, que nem Pedro, né? Ô Jesus, deixa eu ser crucificado no teu lugar, e papá, e isso e aquilo. Daqui um pouco um vem lá e bota a mão em Jesus, Pedro tira da espada e ó. É isso aí, Pedro, vai mostrando a natureza aí. Vai mostrando a natureza. Não dá nem para tocar na bênção do irmão, né? Que o irmão salta da espada lá e já sai cortando a orelha de todo mundo aí. Não é assim que funciona, irmãos. O evangelho que nós cremos e pregamos é um evangelho transformador. Gálatas capítulo 1, verso 11, eu quero que você me acompanhe. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Que maravilha é a palavra de Deus, irmãos. Gálatas capítulo 1, versículo 11 diz assim, ó: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi de homem nenhum, nem aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Esse evangelho não veio do Ariel, não veio de fulano, não veio de Beltrano. Este evangelho veio de Jesus Cristo. Por isso que as nossas vestimentas, não foi William Branham que pôs um mandamento dizendo que as irmãs têm que se vestir dessa maneira. Por isso que a irmã com cabelo comprido não foi William Branham que fez isso, não. Ele veio nos mostrando a verdade que já estava na palavra fundamentada pelo apóstolo Paulo. E ele chega a dizer, Paulo chega a dizer, irmãos, se vocês são espirituais ou profeta, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Oxalá Paulo estivesse na carne, mas ele não estava na carne quando falou essas coisas. Ele estava direcionado pelo Espírito do Senhor, tanto é que ele chega a dizer em algum momento, que aquilo que ele recebeu lá de Gamaliel, ele teve que ficar 3 anos no deserto, para perder aquilo, e ele fez daquilo um esterco. Aquela sabedoria, aquela teologia, não serviu nada, Deus tirou de Paulo aquilo, e colocou a verdadeira revelação que estava aí. E agora eu pergunto, igreja, por isso que eu disse que eu prego forte aqui, porque eu pergunto, a Bíblia mudou? A mensagem mudou? E por que nossas atitudes mudaram? A respeito da mensagem. É duro perguntar isso aqui, mas é a verdade, irmão. Eu queria saber por que as nossas atitudes mudaram. Nossa maneira de viver, nossa maneira da conduta. Se o evangelho que nós pregamos é o mesmo. Nós não estamos sendo guiados pelo homem. Nós nem precisamos ser guiados pelo homem, nós somos guiados pelo Espírito Santo. São João 17, verso 12. Eu tenho muito que vos falar, mas vós não podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Disse o profeta, nós temos igreja que voltar ao princípio, a igreja pentecostal, ao princípio. Nós temos que voltar aos Atos dos Apóstolos, porque essa igreja aqui não é só por palavras, tem que ter a manifestação do poder do Espírito Santo habitando nela. Mas paramos de cavar, e a água está ali, mas nós precisamos encontrar água. O Espírito Santo está aqui, mas nós precisamos cavar, e cada vez mais, cavar. Porque quando você começa a falar a respeito do Evangelho,
você se torna um louco para eles. Você chega a ouvir e diz assim, mas você é muito radical. Quem que vai seguir vocês? Alguém vai seguir, porque essa mensagem não volta vazia. Deus vai encontrar alguém que tenha o mesmo magnetismo daquele imã para ser colado naquele grande imã aquele dia. Deus vai encontrar um coração sedento por essa mensagem. Deus vai encontrar uma alma que receba essa mensagem, e não só receba, mas viva essa mensagem. E eu creio que Ele tem encontrado aqui neste pequeno grupo de pessoas, mas Deus tem encontrado corações que recebem a mensagem. Estamos vivendo nos últimos dias, igreja. E essa última era foi soltado 200 milhões de demônios nessa última era, e se juntaram com os que já estavam aqui. Mas nós temos que ter em mente que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Que nós temos que olhar para a vitória. A terceira qualidade de Davi foi olhar e confiar em Deus. Ele foi ele mesmo, ele disse, não, eu não precisei de espada, eu não precisei de escudo para Deus me dar aquele urso. Foi Deus que me deu aquele urso, foi Deus que me deu aquele leão. Ele vai me dar esse incircunciso. Se Deus te fez chegar aqui, irmãos, se Deus te fez chegar aqui, igreja, vamos confiar em Deus que Ele fará nós vencer esse Golias. Mas precisamos confiar mais em Deus, se entregar mais para Deus. Amanhã, se Deus permitir, eu quero falar sobre a igreja de Éfeso. Você sabe que a igreja de Éfeso começou no poder do Espírito, começou sendo liderada pelo Espírito, não tinha homem para interferir no mover do Espírito, porém chegou um momento em que a igreja começou a relaxar. Chega a dizer o profeta, e começou a colocar livros de teologia no lugar da Bíblia, e começou a tirar a direção do Espírito, e começou a olhar para homens, buscar conselhos em homens, e tirou o poder. E nisso entrou o espírito do nicolaísmo, aqueles que gostam de conquistar os leigos. Olha, vamos estudar, se Deus permitir. E a igreja que uma vez era unida, na oração, no partir do pão, leiam essas mensagens, por favor, igreja, entrando no Espírito, e fazei muitas covas neste vale. O profeta chega a dizer, igreja, que quando ele pastoreava uma igreja batista, por mais que ela era batista, quando algum irmão tinha alguma coisa contra o outro irmão, eles colocavam o nome deles no quadro. Você já pensou em chegar aqui? Tem um quadro ali escrito fulano de tal, tem que acertar com Beltrano de tal. Você já imaginou isso? E o profeta disse que a igreja que ele pastoreava era assim. Jones tinha que conversar com Scott. Aí o pastor chamava eles no quartinho e botava eles no quartinho da oração, ou acertava antes do culto, ou eles eram chamados ao público e excomungados. Quem já leu isso, por favor, para não estar falando sozinho aqui. Mas se você não leu, está na mensagem, entrando no Espírito, ou fazer muitas covas nesse vale, nos primeiros parágrafos, você vai ver. Aí eu lendo aquilo lá e me perguntando, se eu fosse colocar um quadro aqui nessa noite, irmão, estaria cheio. E o profeta disse, nós fazia isto antes do culto. Antes do culto, para que aquele problema não viesse interferir o mover do Espírito Santo. Eita, quantos nomes ia ter que ser colocado aqui, né? Quantos acertos teriam que fazer no quartinho da oração? Quantos Jones e quantos Scott nós ia achar aí? E poderia começar até pelo meu nome.
Veja quão sério é essa mensagem, irmãos. Vocês conseguem captar que o evangelho que pregamos não é só palavras? Vocês conseguem observar que esse evangelho que nós cremos e pregamos não se envolve só em teologia, só em ciência, só em intelecto, mas envolve um mover e viver? Mas estamos cansados demais, né? Cansado demais. O pastor está muito longo. A pizzaria vai fechar. O restaurante vai fechar. Um dia desses as pizzarias estarão todas abertas e a igreja estará fechada. E você terá fome de justiça, só que terá só pizzaria para comer. Irmãos, igreja, é tempo de despertarmos para algo maior. É tempo de acertarmos os nossos altares. É tempo de colocarmos as nossas almas, espírito e vidas em ordem. É tempo de chamarmos o Espírito Santo à cena e dizer aonde está o erro. Revelar aonde está o erro. É tempo do mover, da graça soberana, do poder sobrenatural descer. É tempo de começarmos a confessar aqueles pecados escondidos. É tempo de colocarmos à luz da palavra aquelas hipocrisias, aquelas mentiras, aqueles adultérios. É tempo, e o tempo é agora. Porque o evangelho que pregamos é Atos 2, é Atos dos Apóstolos. Segundo selo, só para encerrar. O profeta disse que nós temos que voltar ao que Paulo fala sobre pegar o irmão no erro e o irmão ir lá e aconselhar. E o irmão continua no erro. Aí aquele irmão pega mais um e vai com ele. E o irmão não aceita o conselho, continua no erro. Então vem o ministério, aconselha o irmão não aceita. O que eles faziam, irmãos? Eles traziam aquilo ao público. Doa quem doer, aquilo tinha que ser trazido ao público. Segundo o selo, o profeta disse que tinha um pastor em uma igreja que seu filho tinha errado, tinha pecado a tal ponto que pecou contra a igreja. E o pastor foi lá, o pai dele era o pastor. Filho, você tem que acertar. Não vou acertar. Eu vou levar isso para a igreja. Eu vou te entregar para Satanás. Se você não acertar isso, eu te dou tantos dias. Você tem que acertar isso. Chegou o dia, ele preparou a igreja. Ele disse: hoje chegou o dia. Se meu filho tem mais 5 ou 10 minutos para vir e pedir perdão, se ele não vier, nós vamos orar e entregar o seu corpo para Satanás, para que a sua alma seja salva. E passou-se os 5 minutos, o rapaz não veio, ele mandou a igreja levantar e começou: Senhor. Você imaginou um pai falando isso, irmão? Tem que ficar do lado da palavra. Senhor, tu sabes que até aqui nós tentamos, insistimos, lutamos para ir e vir, mas ele não veio. Então que o seu corpo seja entregue para Satanás. E assim foi, irmão. Aquele rapaz entrou em uma tal situação, em um tal período depressivo, uma condição totalmente inexplicável. Mas ele veio, teve que acertar, teve que pedir perdão para a alma ser salva, para Deus tratar. E agora eu pergunto, temos que chegar aqui. Temos que chegar nesse ponto, irmão.
de pessoas que estão, e o profeta chega a dizer que eles só não são atingidos porque estão debaixo da oração da igreja, porque nós os seguramos, e segurando eles debaixo da nossa oração, nós estamos trazendo mais condenação para eles. E vai chegar, e tem que chegar esse tempo para nós, porque é o tempo da peneira, é o tempo em que Deus vai peneirar. Aquele que é limpo, santifique-se mais ainda, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que está na incredulidade vai se tornar mais incrédulo, aquele que é sujo vai se tornar mais sujo, aquele que é mentiroso vai se tornar mais mentiroso, aquele que é fofoqueiro vai se tornar mais fofoqueiro, aquele que é hipócrita vai se tornar mais hipócrita, mas aquele que é santo vai se tornar mais santo, mais santo, mais santo, até a glória do Senhor vir. É difícil escutar esses sermões, irmãos, mas isso é um sermão de advertência. Isso é verdade. O evangelho que pregamos é esse. Não importa se tem que doer na esposa, se tem que doer no filho, se tem que doer no pastor, doa em quem doer, nós temos que aceitar a palavra. Não importa. É melhor nós aceitarmos a palavra, sermos corrigidos pela palavra e recebermos o nosso galardão, do que perder o nosso galardão. E eu creio que nenhum de vocês que está aqui, nem do mais novo ao mais velho, quer perder o galardão, quer perder o arrebatamento. Todos nós que estamos aqui queremos ganhar o arrebatamento, queremos estar no arrebatamento. É por isso que estamos aqui. Por isso que Paulo fala aos Coríntios 11, 32 ou 34. Porém, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Não queremos ser condenados com o mundo, mas somos julgados pelo Senhor, através da palavra. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Eu tentei o máximo que eu pude aqui, para manter o horário. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, te bendizemos por tudo que tens feito, Pai. Deus, nós sabemos que a Tua palavra, ela é como uma espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma, juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. E nós sabemos que ela trata, Pai. Disse o Teu profeta que a Tua palavra trata do púlpito à porta do zelador. E eu creio, Senhor, que quando a Tua palavra é falada, ela não volta vazia, Senhor. E é preferível ver o Teu povo em um sentimento de preocupação, querendo colocar em ordem a sua vida, a sua alma, do que em um sentimento de, ó Deus, por mais que isso seja bom, mas pulo, alegria, regozijo. Mas as emoções muitas vezes nos fazem tomar atitudes estranhas e não tomar a atitude certa. Então, Pai, pedimos a Ti, Senhor, que possamos tomar a decisão correta nesta noite, de acertar os nossos passos, de acertar o nosso altar, de perdoar a esposa, de pedir perdão para o esposo, de acertar com o irmão, de acertar com aquele que tem que acertar, Senhor. Deus, nos dá esta graça, que possamos, Senhor Deus, voltarmos atrás, ter este nível de humildade. Como o Provérbios disse, a humildade, ela vai além da honra, Pai. Queremos que esta humildade caminhe na frente, para que então possamos ter honra. Ó Deus, e nós não podemos fazer isto por nós mesmos, porque nós somos cheios de orgulho, cheios de inveja. Nossa carne é pegajosa para este mundo, e nós nos apegamos em nossos pensamentos e razões. Mas sabemos, Pai, que se o Senhor tomar o controle de nossos corações, da nossa alma, do nosso espírito,
nós teremos fé suficiente para chegar até ali, ó Deus. Nos ajude, Pai, guia-nos, ó Deus, porque sabemos que se o Senhor nos guiar, nós teremos sucesso, Pai, e chegaremos no destino certo. Ajude o teu povo, ajude a tua igreja, estes irmãos amados, Pai, que vêm e lutam e batalham dia após dia para manter aquela fé viva em seus corações. E vir aqui, ó Deus, e muitas vezes ouvir estes sermões duros, estes sermões, ó Pai, cortante, de um pregador que prega gaguejando, prega com palavras entrecortadas, mas, ó Deus, o Senhor sabe que isto é do coração sincero, Pai. Tu sabes que eu também desejo ser melhor para Ti, Pai. E ao olharmos para a era em que estamos vivendo, para o tempo em que estamos vivendo, e ver como o amor tem se esfriado, Pai, não queremos isto, Senhor. Queremos o fogo do Teu Espírito queimando nossos corações, nossas almas. Queremos chegar aqui, Senhor, com nosso coração pulsando, com nosso louvor, ó Pai, em brasa, entregar o nosso sacrifício para ser queimado, Senhor, para que possa subir aquele cheiro suave diante da Tua presença, para que então a fumaça, e não só a fumaça, mas a glória Shekinah possa descer e superar as nossas expectativas, Senhor. Abençoa cada irmã, a cada mãe de família, a cada pai de família, a cada trabalhador, a cada obreiro, a cada diácono, Senhor. Abençoa-os, ó Deus, que possamos, Pai, entrar em uma unidade de espírito, em uma unidade de fé, e ver o que o Senhor quer para conosco, Senhor. E tudo o que o Senhor quer para conosco é bênção sobre bênção, estarmos em conexão com o Teu Espírito, Pai. Ajude-nos, ó Deus, e que cada um que entrou aqui doente saia, ó Pai, curado, aquele que entrou oprimido saia liberto, aquele que entrou perdido saia salvo, e aquele que entrou com pecado seja perdoado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. E aquilo que eu não consegui expressar, e aquilo que eu não consegui falar, Senhor, possa o Teu Espírito Santo trazer, ó Pai, um entendimento a cada um, a cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmã Emília Rodrigues pede oração por sua família e em seu favor. Tem mais alguém que deseja oração? Faça-se conhecido no levantar de mão. Temos muitas mãos levantadas. Vamos interceder. Nossos irmãos da internet que estão nos acompanhando, Deus os abençoe. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, aqui estão estes pedidos, Pai, e não chegaram diante de um homem, mas chegaram diante de Ti, Senhor. Estas mãos levantadas, Senhor, há uma necessidade atrás de cada uma, e Tu és o Deus que conhece o íntimo do coração e da alma de cada um. Sabes a necessidade. Talvez não seja uma enfermidade física, mas talvez seja uma enfermidade espiritual, que está impregnada na alma. Nós oramos, Pai, que eles sejam alcançados pela Tua graça nesta noite, Senhor, e que cada um receba aquilo que veio buscar, e que Teu Espírito Santo possa sarar a cada um, ó Deus, a cada necessitado, alcançar a cada oprimido, a cada pedido, Senhor, e suprir suas necessidades. Perdoa, ó Deus, estas mãos que porventura perdem por misericórdia. Tu és o Deus riquíssimo em misericórdia, Senhor, e ainda temos sangue no propiciatório, intercedendo por aqueles que desejam se banhar nesta fonte, Pai. Deus,
atenda a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a família da irmã Emília e ela própria, Pai, dando a bênção que ela precisa, alcançando aquilo que ela está buscando, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim oramos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui, se Deus assim nos viu aqui, para adorarmos. Que Deus abençoe. Shalom a todos.